Você já parou para calcular quanto tempo gasta mexendo no celular? O que esse aparelho possui de tão interessante? Como o uso do celular pode modificar os hábitos e a vida social de algumas pessoas? Essas e outras questões nós vamos responder a partir de agora, no meu, no seu, no nosso Pauta Jovem de hoje. Eu sou Taylor Abreu. E eu, Carla Fogaça. Fiquem conosco. Atualmente, o celular é considerado um aparelho de multitarefas. Se você, como eu, é daqueles que utiliza o telefone para quase tudo, dá uma olhada nessa reportagem. O celular está presente em quase tudo o que fazemos, seja para ligações, pesquisas, e-mails, mensagens ou redes sociais. Hoje usa para tudo, né? Para trabalhar, se comunicar. Uma pesquisa realizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, aponta que já existe um smartphone para cada pessoa no mundo, número relacionado também com a internet. No ano de 2000, eram 400 mil usuários. Hoje, já são 13,2 bilhões. Mas como será que as pessoas viviam cerca de 10 anos atrás? A gente ia no vizinho mais próximo, né? Quando precisava falar com algum parente, coisa assim. A gente ia na casa, um dos outros, nos encontrávamos, tanto na escola quanto nas praças, e era assim. E hoje tu conseguiria viver sem o celular? Hoje é difícil, né? Porque a gente precisa para se comunicar e para trabalhar também. A gente ocupa muito o telefone. De fato, para Rosemar seria difícil mesmo, pois em menos de 10 minutos de entrevista, ele foi interrompido 2 vezes para atender o celular. Tivemos o primeiro celular. E quando tu comprou? Conseguiria viver sem o celular? Acredito que sim. Teria que me acostumar de novo, por estar apegado ao uso do celular para comunicação e tudo mais, mas acredito que seria possível. Teria que me reeducar. E aí, Jéssica, o Wilson disse que conseguiria viver sem o celular. E você, conseguiria viver sem o seu? Então, Sol, eu acho que eu não conseguiria viver sem meu telefone, não. Inclusive, eu estava tomando um café aqui com a Letícia e acho que ela também não conseguiria viver sem o telefone dela. Letícia, conta um pouquinho mais pra gente dessa tua história com o teu telefone. Com quantos anos tu ganhou o teu primeiro telefone? Eu ganhei meu primeiro telefone, eu tinha meus 12 anos, até perto do pessoal da minha época, da minha turma, eu já ganhei bem tarde, assim. E ganhei o da prima, já usado, mas na época era o bom, né? Ainda dava pra brincar um pouquinho, mas não chega nem aos pés da tecnologia que a gente tem hoje. Letícia está entre os milhares de jovens que passam quase 24 horas usando o celular. Acessa as redes sociais, utiliza aplicativos e até gerencia sua conta bancária através do aparelho. Mas até mesmo para quem se diz inseparável do celular, existem métodos que provam o contrário. Dá só uma olhada. Se eu te fizesse uma proposta tentadora, se tu ganhasse assim hoje, agora, uma viagem para Paris com tudo pago, só que em troca tu tivesse que deixar teu telefone, tu deixaria? Olha, é meio difícil porque não dava para mostrar para ninguém, né, essa viagem linda, perfeita. Mas eu acho que o que ficaria guardado no coração e no pensamento ali, nas lembranças, valeria a pena, sim. Taylor, qual é o tempo diário que tu gasta com o celular? Olha, cara, eu nunca parei para pensar, só sei que não é pouco. Somos dois então, Taylor. Mas e os nossos telespectadores, saberiam dizer? Em qualquer lugar e hora, sempre tem alguém de olho no celular. Mas o que estas pessoas fazem durante tanto tempo? Além de, obviamente, ligações e mensagem, o WhatsApp e raramente o Facebook, mas no mais seria isso. Para escutar música também. WhatsApp, Facebook, redes sociais, é uma questão que tu precisa para o teu trabalho também. Se tu trabalha com jornalista, tu precisa do teu celular para estar atualizado o tempo todo sobre as notícias. Celular mais no Twitter mesmo, sempre acompanhando as principais notícias que saem nos principais meios, principalmente sobre esporte, um pouquinho de política também. WhatsApp, às vezes até trabalho procurando alguma coisa no Google, algum mapa, querendo localizar um local. Facebook, óbvio, né? Todo mundo mexe. E falando com alguém, ligação, enfim, mensagens. Essas inúmeras funções do celular fazem com que os usuários fiquem durante muito tempo em uma mesma posição.
Segundo especialistas, isso pode ser prejudicial à saúde, pois causa dores na região da coluna cervical e nos ombros. Para evitar esse tipo de problemas, algumas dicas de postura podem ajudar. O que a pessoa poderia fazer são pequenos exercícios que contraponham um movimento mais básico, que é a postura mais incorreta associada ao uso do celular, que é uma postura com anteriorização da cabeça e flexão. Então, por exemplo, se eu sei que eu vou fazer isso por muito tempo, eu poderia simplesmente fazer o oposto por algum tempo. Então, tu vai ali utilizar a coluna de uma forma incorreta ou forçá-la durante muito tempo, tu poderia simplesmente fazer o contrário, que seria uma retração da coluna cervical e um pouco de extensão. Esse movimento, de uma maneira simples, ele contrapõe um movimento de anteriorização e tende a diminuir esse problema ao longo do tempo. Com a finalidade de evitar dores, alongamentos podem ser realizados enquanto o aparelho não é utilizado. É importante lembrar que os cuidados de hoje previnem malefícios no futuro. O cuidado é o mesmo, não importa onde tu esteja. Agora, se tu está em casa e tu está tentando agora desfazer um dano que tu já fez à tua coluna, tu vai ter que tentar trabalhar com alongamentos, exercícios e posturas que sejam corretas, que corrijam tudo aquilo que tu está causando por uma utilização exagerada do telefone. Depois de ouvir os entrevistados, vamos conversar também com os nossos convidados. Estamos aqui com o Guilherme e o Bruno, e hoje, estamos aqui com o corretor de imóveis Bruno Lemos e com o psicólogo Guilherme Ebert. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Guilherme, como é que é considerado, o que é considerado o uso sadio do celular? Assim? Bom, a gente tem que pensar que o uso sadio do celular tem que ser um funcionamento que não vá trazer sofrimento para a pessoa. Né? O uso sadio do celular seria, vamos dizer assim, algo que não vá gerar uma dependência. Né? Se a gente pensar como um comportamento aditivo, né? O celular, quando ele está tomando mais tempo do que deveria, né? No caso, se tornando uma dependência, isso já deixa de ser sadio. Sim. E quais são as consequências que o uso exagerado pode trazer para as pessoas? Bom, a gente pode ter, assim, pensar numa série de consequências em vários âmbitos, né? A gente pode ter uma perda de habilidades sociais, por exemplo, né? Onde a gente só se comunica através do mundo digital e deixa de se comunicar interpessoalmente, né? Então, a gente vai ter uma queda de habilidades, ou seja, né, eu não vou conseguir me comunicar, expressar emoções contigo, né, de uma maneira tão real ou tão saudável quanto eu conseguiria se eu não usasse tanto o telefone. Isso de repente explica também assim que às vezes a gente vê nas redes sociais, por exemplo, né, que as pessoas são felizes ou bem extrovertidas, brincam, e às vezes pessoalmente não é bem assim, né? São pessoas quietas, mais num canto. Exatamente, porque acabam usando aquele telefone como um escudo, né? Alguma coisa onde porque a gente tem um pequeno problema da sociedade que demonstrar emoções não é tão bom, né? Que acaba nos considerando como mais fracos que os outros, por exemplo, alguma coisa assim, né? Mas justamente ao contrário, quanto mais a gente demonstra, melhor adaptado às emoções a gente está, né? E, por exemplo, as emoções são as primeiras formas de comunicação. Então, quanto mais eu demonstro, melhor, né? Então, essa questão de demonstrar através do Facebook ou WhatsApp, bom, que legal, mas não é tão real quanto ao vivo, né? Bom, interessante. Bruno, tu já sentiste algum desses sintomas, alguma dessas coisas? Primeiramente, boa noite. Diariamente, eu preciso utilizar a mídia social, não para me expressar, mas sim para comercialmente falando, porque hoje eu trabalho no ramo da corretagem e eu necessito oferecer o meu produto. Então, eu utilizo hoje mais a mídia social, mais nesse âmbito empresarial, mais para comercializar meus apartamentos. Tu utiliza ele, assim, praticamente quantas horas por dia tu tem isso? Eu não tenho hoje como mensurar quantas horas eu utilizo, mas é bastante. Sim, e qual é o serviço que tu mais usufrui no celular? Hoje eu me comunico bastante com meus clientes pelo WhatsApp. Converso bastante, WhatsApp, e-mail, mídia social, Facebook. Essas são as ferramentas que eu mais utilizo hoje de comunicação com eles. Como tu separa no caso, o teu uso profissional para o teu uso pessoal? Eu tenho hoje destinado no Facebook 2 páginas, onde eu tenho minha página profissional, onde eu apenas trabalho meus imóveis, e eu tenho minha página particular. Então, eu faço essa diferenciação. O WhatsApp eu uso muito com clientes. O uso pessoal, mas eu procuro mais ligar, mandar mensagem de texto mais nesse sentido. E tu tem ideia, assim, de quantos celulares tu já teve na tua vida toda, assim, até agora, né?
Eu acho 7, 8 mais ou menos. Acredito que mais ou menos isso. Bom, os celulares estão entre uns dos 10 produtos mais vendidos aqui no Brasil. Para conferir isso, a repórter Mônica Pereira está no Campus 2 da Universidade Fevale com o empresário Rubens Tons, que atua na área de telefonia há mais de 20 anos. Boa noite, Taylor. Boa noite, boa noite, Carla. Boa noite, Taylor, e boa noite, Carla. É isso mesmo. Nós vamos conversar com o Rubens e entender um pouco sobre essas mudanças no mercado desde 1994. Rubens, boa noite. Qual foi a maior mudança desde que tu começou no mercado? Desde 94 até hoje, 2015, são 21 anos, a telefonia realmente mudou. Em 94, quando a gente vendia um telefone celular, o cliente nos procurava, né, ele queria só falar. Então ele usava o telefone, né, para se comunicar com uma outra pessoa. Aí o tempo foi passando. Hoje as pessoas pouco falam, elas estão mais no Face, estão mais no WhatsApp, então cada vez falando menos. Vendo essa mudança, né, de 94 até hoje, né, muita coisa realmente mudou na telefonia. E a telefonia não vai parar por aí. As mudanças que vão vir para os próximos anos o que vai acontecer nos próximos 5 anos vai se compactar ao que aconteceu nesses 21 anos. Então a nossa telefonia, a nossa forma de se comunicar, né, com as pessoas, ela vai ser muito menos na conversa e muito mais na escrita. A gente não vai só se comunicar entre nós, e os nossos equipamentos vão começar a comunicar de uma forma com o que nós temos, né? Com o nosso carro, com o nosso portão, com a nossa geladeira, com a nossa televisão. Então, assim, é uma coisa que não vai parar. Né? Muitos me perguntam, Rubens, nesses 20 anos que você está nesse mercado, a telefonia não vai acabar? O que tu vai fazer? Agora que as pessoas não falam mais, elas não se comunicam mais pelo celular. Eu falei, não, é diferente, as pessoas, né, mudaram a forma de se comunicar. Então, há 20 anos atrás, às vezes, quando se olhava um filme de ficção, as coisas já aconteceram. E hoje, quando tu olha um filme de ficção, são coisas que vão acontecer daqui 20 anos, daqui 5 anos, né? Daqui 10 anos. Então, a forma como a gente vai estar se comunicando não só com as pessoas, e sim com os objetos. Né? Essa mudança, ela vai gerar alguns problemas sociais, né, dentro da família. Então hoje, uma família com um filho, né, já dá um celular, já dá um tablet, ele já está se conectando, ele quer se comunicar. Então essa nova geração, né, ela vai ter toda essa tecnologia na mão dela. Então a família, ela vai estar prejudicada. Né? Eu me considero da era X, né? Você que está me entrevistando, Mônica, da era Y. Meus filhos vão fazer parte da Y e vão para Z, né, que é a nova forma de comunicação. Então, as crianças que estão nascendo hoje, elas vão ter talvez problemas para frente e não vão aprender a escrever. Pode perguntar. Rubens, o que não pode faltar num celular atualmente? Os aplicativos. Quando um cliente vem, nos procura, ou mesmo, né, na venda ou num fechamento numa empresa, ele quer otimizar a comunicação dele e não por voz, e sim por dados. Né? Ele vê essa necessidade que o aparelho ele tem que ter um aplicativo. Há 20 anos atrás, quando eu vendia um telefone de R$3.000, né, esse cliente pagava por um aparelho que tinha status. Né? Então era um aparelho pequeno e tal. Hoje é completamente diferente, porque os aparelhos são tudo iguais. Eles são quadrados, né? São pretos ou brancos, ou alguma coisa assim, e a tela é preta. O que interessa é o que está lá dentro. Então, é isso que eles estão procurando. O que esse aparelho oferece? O que eu vou ter? Se é um iPhone, se é um Windows Phone, se é um Android. Então, o aplicativo que ele vai oferecer. E o perfil de cliente, né? A gente tem o cliente X, que é a minha geração,
né? E meus pais, eu já sou da X para Y, né? Me adaptei a essa tecnologia, né? Mas a turma nova, né? Ela só quer tecnologia, ela não vai falar. Rubens, muito obrigado e boas vendas. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Mônica. E no próximo bloco, vamos continuar com os nossos convidados. Se você tem alguma dúvida, pode encaminhar via WhatsApp, pelo telefone 519595-3166. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Procure consumir produtos sem agrotóxicos. São mais saudáveis e não agridem o meio ambiente. Seja generoso com o futuro do planeta. Cuide agora. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. Feche bem as torneiras. Tome banhos curtos. Não desperdice água. Seja generoso com o futuro do planeta. Cuide agora. Fique ligado na programação da TV Fevale. Acesse nosso canal em youtube.com/TV Fevale e curta nossa fanpage no Facebook. TV Fevale. Experimente ficar bem informado. Ainda bem que temos água em abundância. Podemos desperdiçá-la à vontade. E torneiras pingando não nos incomodam. Gaste como bem entender. Não vai fazer falta alguma. Até porque está sobrando mesmo. Não se preocupe se algum dia ela vai acabar. Temos água suficiente para todos. Só que não. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores pra Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta ainda com os nossos entrevistados, o Guilherme e o Bruno. E agora eu vou ler aqui umas perguntas que foram mandadas pelo WhatsApp. Eu tenho aqui uma para o Guilherme. Ele diz assim: como posso saber se eu estou viciado? Tá. Bom, é uma boa pergunta. Porque, assim, como eu falei antes, a gente precisa
saber que um comportamento se tornou um vício, ou um hábito se tornou um vício, quando ele começa a trazer sofrimento. Ou seja, a gente começa a ter perda de oportunidades, a gente começa a ter uma dependência muito grande. Ou, como assim, a gente não consegue deixar aquele aparelho, né? O consumo está passando muito tempo usando aquele telefone, né? E tu está perdendo de fazer outras coisas ou está deixando de fazer outras coisas por causa disso. Outra pergunta que eu recebi aqui é: o hábito de dormir com o celular é um índice de vício? Depende, né? Se tu vai dormir com ele recebendo mensagens o tempo inteiro, despertando durante a noite para responder elas, bom, daí é um sinal que a gente tem que ficar atento. Mas, bom, tu usa o celular, vai dormir com ele para ser como despertador, não vejo como um sinal de vício, né? Aqui também assim, ó, ele diz aqui, eu tenho, deixa eu só ler aqui. Aqui, eu não uso o celular durante o trabalho porque eu não posso estar sempre com ele. Mas nas minhas horas livres, eu estou sempre com o celular. Isso quer dizer que eu sou viciado? Depende, porque assim, ó, como durante o trabalho ele não pode usar o telefone, né, que é proibido, essas horas não contam, né? Então a gente tem que pegar o momento que ele fica de tempo livre, né, vamos dizer assim, provavelmente deve ser 12 horas de tempo livre, alguma coisa assim. Se durante essas 12 horas o tempo está excedendo mais do que metade, bom, daí a gente já tem que abrir o olho. Sim. E a pessoa assim que sabe, eu sou realmente dependente e precisa de ajuda, qual é a ajuda que ela tem que pedir, assim? Bom, na verdade, pode começar monitorando o comportamento, né? Não precisa buscar uma ajuda diretamente. Pode tentar se automonitorar, né? O que geralmente a gente faz? A gente começa... A primeira estratégia é, vamos controlar quanto tempo você está usando. Estou usando 80% do meu tempo livre, eu estou em cima do celular, né? Primeira estratégia é monitorar. Por quê? Porque daí tu já tem um dado alarmante sobre o uso, né? Caso aquilo ali não está te ajudando, não está conseguindo te livrar, bom, daí tem que buscar uma ajuda. Pode buscar um psicólogo, pode buscar alguém que pode te ajudar. Não precisa ser exatamente um psicólogo, mas um psicólogo ajudaria bem. Bom, Bruno, fazer uma pergunta para ti também. Nesse caso, tu já deixou de fazer alguma coisa por estar sem o teu celular? Por exemplo, tu esqueceu ele, tinha que ir em um determinado lugar, teve que voltar para buscar. Tem algum relato assim? Algumas vezes eu acabo saindo correndo de casa e esqueço ele em casa, e como o celular é uma ferramenta de trabalho crucial para mim, eu tenho que voltar sim para buscar o celular. Não posso passar às vezes o dia inteiro sem essa ferramenta. Sim, e Bruno, tu acha assim que a maneira que tu usa o celular, ele chega a te atrapalhar em algum momento na tua vida social, ali fora do trabalho? Às vezes ele acaba me atrapalhando no convívio social, às vezes uma interação, um happy hour, alguma coisa do tipo, que eu tenho que ficar constantemente respondendo os clientes, mandando e-mail. Às vezes acaba atrapalhando só nesse sentido. Guilherme, a privação, no caso, utilizar o celular e ele te privar de uma determinada coisa, pode também ser considerado um sintoma de alguém viciado? De que maneira isso te prejudica também? Sim, Taylor. A gente tem que analisar o quão importante é essa coisa, né? Porque, assim, quem determina a importância somos nós mesmos, né? Se eu determinar que o celular é mais importante do que aquilo que eu deveria estar fazendo, eu nunca vou me dar conta que eu estou perdendo uma oportunidade ou estou perdendo de fazer algo, né? Então, o que acontece? Pode ser, sim, um sintoma de, vamos dizer assim, de vício, quando eu nem paro para pensar que aquilo está me prejudicando. Isso é um primeiro sintoma, né? Como eu não estou me dando conta que isso está me prejudicando. Sim. Tu poderia dar, assim, eu sei que tu já falou bastante, mas pontuar, assim, algumas dicas simples, assim, de como usar, né, bem o celular? Tá. Bom, o celular, como todo mundo... É engraçado falar sobre o celular, porque hoje em dia todo mundo usa o celular, né? Inclusive eu, né? Então, dicas para uso saudável do celular. Eu só vou pensar em uso saudável do celular quando eu estou achando que eu não estou usando adequadamente, né? Então, a primeira dica é monitoramento do tempo, né? Monitorar quanto tempo eu estou usando o telefone, tá? Mas também tem um porém. Eu vou monitorar quanto tempo eu estou usando para questões que não estão relacionadas ao trabalho. Por exemplo, o Bruno. O Bruno não tem como não usar o telefone,
Né, para trabalho. Então a gente não vai contar esse tempo como um tempo prejudicial, porque senão ele estaria perdendo oportunidades se não estivesse usando o celular. Então, o que o Bruno poderia fazer? Vamos pensar assim que ele poderia monitorar o tempo que ele está usando que está prejudicial. Né? Ou seja, aquilo que ele não está usando para trabalho, se aquilo está exacerbado. Né? Então faz monitoramento de tempo. Depois começa a controlar se aquilo ali está gerando incômodo, ou seja, está gerando ansiedade não usar o celular, ou deixar o celular de lado está gerando ansiedade. Então essas são pequenas dicas que dá para, né, anotar assim para começar a fazer. Uhum. Aqui chegou mais uma mensagem pelo WhatsApp. Aqui, gostaria de perguntar ao Guilherme se posso ser considerado viciado quando estou no trabalho, quase não utilizo. Eu acho que é aquela que eu já li. Essa aqui eu acho que já chegou antes. Deixa eu ver aqui. Só se for alguma nova, mas acredito que não. Seria isso aqui, né? Perdão, o que vibrou aqui, eu achei que era. Mas é isso aí. Certo, então. Uma das funções mais buscadas no celular é o entretenimento. Mas o repórter Felipe Chabe prova que não é só isso. O celular também é utilizado para resolver questões do dia a dia. Cenas como esta são comuns no dia a dia de lugares públicos. Mas o porquê cada vez mais as pessoas ocupam seu tempo nesses pequenos aparelhos? A cada dia, o entretenimento está mais presente nestas formas de interação entre homem e máquina. A área de mercado de games é um exemplo da tendência de crescimento com as novas ferramentas tecnológicas. Nem só de entretenimento satisfaz uma geração cada vez mais exigente. Os celulares e seus aplicativos acabaram se tornando indispensáveis para a comunicação das pessoas. A gente começa a ter contato, às vezes, com pessoas que antes a gente não tinha por falta de... não tinha como conversar, ou às vezes, manda e-mail, é complicado, e assim o WhatsApp, o Face, tem uma comunicação, a gente consegue interagir com mais pessoas. Novos aplicativos com funcionalidades como encontrar o restaurante mais próximo ou o serviço de táxi disponível comprovam que o celular é considerado uma das ferramentas mais úteis e ágeis, que facilitam a vida contemporânea. A questão de fazer algo que seja útil e que as pessoas possam aceitar está muito ligada à inovação. A inovação é isso, as pessoas criarem coisas e o público adotar isso que tu criou. Sobre os futuros avanços tecnológicos ainda não se sabe, mas provavelmente as formas de comunicação vão continuar a modificar a vida das pessoas. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Bruno, muito obrigada. Guilherme, muito obrigado. Foi um prazer participar com vocês. Muito obrigado pela participação. Mesmo. Boa noite. Obrigado, boa noite. Então, como vemos, tornar a vida mais fácil e prática é o objetivo deste aparelho. Um exemplo dessa facilidade é o serviço que a primeira delegacia de polícia está oferecendo. É um canal de denúncias via WhatsApp. A repórter Mônica Pereira está agora com o delegado Tarcísio Kaltbeck e o inspetor José Lourenço e vai nos contar um pouco mais sobre esse serviço. Olá, Taylor. Olá, Carla. A primeira DP de Novo Hamburgo foi pioneira do lançamento desse recurso tecnológico para investigar e solucionar crimes. Delegado, esse recurso foi lançado há um mês. Como surgiu a ideia de abrir as investigações para o WhatsApp? Olha, inicialmente nós podemos dizer que a Polícia Civil Gaúcha, né, ela tem sido um modelo de Polícia Civil para todo o Brasil, porque ela vem acompanhando as evoluções tecnológicas, as ferramentas de investigação, e é aí que surge o WhatsApp, né? Uma ferramenta imprescindível para acompanhar e muitas vezes deslindar determinados crimes que acontecem, né, no nosso país. Surgiu da necessidade das pessoas não se exporem, né, indo até uma delegacia de polícia, né, a questão da perda de tempo, muitas vezes, né, ao se ausentar do trabalho. Então é uma ferramenta que viabiliza uma informação de uma maneira anônima, né, sem a pessoa se apresentar, não é? E que para a polícia ela recebe instantaneamente e pode dar um começo ou uma continuidade em uma investigação já desencadeada. Inspetor, como se dá o sigilo da pessoa que fizeram uma denúncia pelo WhatsApp? Com relação ao sigilo, nós garantimos um sigilo absoluto
porque todas as mensagens que nós recebemos, embora ela tenha a identificação de fotos e o número do pessoal de quem está dando a informação, após nós lermos essa comunicação por escrito, nós fazemos deletamos o descarte dessa mensagem, por absoluto. Delegado, que tipos de denúncia as pessoas podem enviar pelo aplicativo? Qualquer denúncia que seja algum fato delituoso, né, que seja apurado em série de inquérito policial ou termo circunstanciado, porque nós vamos checar essa informação, né, juntar com as demais investigações que nós temos em andamento para ver se de fato ela procede ou não. É algum fato criminoso, algum roubo com algum suspeito, algum ponto de tráfico de drogas, né? Então isso são ferramentas imprescindíveis, né, para o nosso bom trabalho. Inspetor, vocês recebem uma mensagem e começam a investigação. Como funciona esse processo? Após o recebimento da mensagem, nós anotamos todos os dados, após apagamos essa mensagem do telefone para não termos a informação de quem prestou essa informação. E a partir daí nós vamos até o local para verificar os fundamentos, se realmente é verdadeira a informação. Delegado, o WhatsApp funciona 24 horas por dia? Ele funciona 24 horas por dia. Ele está à disposição, né, para a sociedade encaminhar informações, né, anônimas, garantimos o sigilo absoluto, né, com o intuito de darmos continuidade a essa informação recebida. Para quem tem alguma informação que possa ajudar a solucionar algum caso da primeira DP aqui de Novo Hamburgo, o WhatsApp é 51 9694 3694. É com vocês do estúdio. Como vimos no Pauta Jovem de hoje, o celular já tem um espaço garantido no nosso dia a dia, sendo uma ferramenta que, quando bem usada, pode somar muitos benefícios e tornar a vida mais prática. E o Pauta Jovem de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Já era. Fiquem conversando, Tudo que erramos aqui é culpa tua.